Em nosso estudo de hoje, a lição 5 do livro Justiça Divina, que tem por título Espiritismo Explicando. Indagavas quanto ao porvir. A doutrina espírita sossegou-te as ânsias, explicando que te encontras provisoriamente no mundo, a serviço do próprio burilamento para a imortalidade vitoriosa. Perguntavas sobre os amargos desajustes entre corpo e alma, quando a enfermidade ou a mutilação aparece. A doutrina espírita serenou-te a aflitiva contenda íntima, explicando que a individualidade eterna se utiliza temporariamente de um corpo imperfeito como alguém que se vale de instrumento determinado para determinada tarefa de corrigenda a si mesmo. Inquirias com respeito à finalidade dos problemas domésticos. A doutrina espírita harmonizou-te o pensamento, explicando que o lar é instituto de regeneração e de amor, onde retomas a convivência dos amigos e desafetos das existências passadas para a construção do futuro melhor. Interrogavas em torno dos entes amados além do túmulo. A doutrina espírita dissipou-te as dúvidas, explicando que o sepulcro não é o fim, tanto quanto o berço não é o princípio, e que toda criatura, ao desenfaixar-se dos laços físicos, prossegue na marcha de aprimoramento e ascensão do ponto evolutivo em que se achava na Terra. Interpelavas o campo religioso acerca da justiça divina. A doutrina espírita suprimiu-te a inquietação, explicando que Deus não concede privilégios e que em qualquer instância do universo a alma recebe inelutavelmente da vida o bem ou o mal que dá de si própria. Torturavas a mente qual se devesses respirar em cárcere de mistério toda vez que cogitava das questões transcendentes da fé. A doutrina espírita acalmou-te, explicando que ninguém pode vialentar os outros em matéria de crença, acentuando, porém, que toda a fé para nutrir-se de luz deve ser raciocinada em bases de lógica, porquanto, diante das leis divinas, cada consciência é responsável pelos próprios destinos. É necessário valorizar a doutrina que generosamente nos valoriza, sustentar-lhe a integridade e a pureza perante Jesus, que é a chancela, é procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar por nossa união. Algumas vezes a gente já foi interpelado por alguns amigos falando sobre o Espiritismo, falando, mas vem cá, o que o Espiritismo veio trazer de novo? Se ele vem estudar o cristianismo, se ele vem pegar o Evangelho de Jesus, o que ele está trazendo de novo que os outros já não fizeram durante todo esse período da história? Bem, ele traz bastante coisa de nova. Ele vem desenvolver alguns princípios que foram colocados assim, de maneira bem básica, nas primeiras revelações, a gente chama assim, né? As primeiras revelações divinas na Terra, a de Moisés, a de Jesus. Ele vem agora desenvolver e vem confirmar, ó, Jesus é o guia e modelo, é o espírito mais perfeito que já pisou nesse solo aqui da Terra, e é o nosso guia e modelo. Ele tem a moral mais completa. Então ele vem falando de moral. A moral mais completa para que a gente busque a felicidade é a moral do Cristo. E é claro, a gente pega os princípios da doutrina espírita. Imortalidade da alma, reencarnação, vida espiritual, influência dos espíritos sobre nós aqui que estamos encarnados. Comunicabilidade, como a comunicabilidade pode se estabelecer. Esses questionamentos a doutrina espírita vem trazer com minúcias de detalhe, oferecendo um campo amplo para aquele que quiser se dedicar ao estudo, poder estar aí abrindo as portas. Mas hoje, Emmanuel, nessa lição, ele vem pegar alguns pontos. Então, quando foi indagado sobre o porvir, a doutrina espírita vem explicar para a gente que nós estamos provisoriamente nesse mundo, que há várias moradas na casa do Pai. Jesus já havia falado isso no Evangelho de João, no momento da última ceia. Eu vou na frente para vos preparar um lugar, e quando estiver preparado, volto aqui para pegar vocês, enfim. Então ele fala aqui, né, nós estamos provisoriamente nesse mundo a serviço do próprio burilamento para a imortalidade vitoriosa. Primeiro ponto que vem falar, a imortalidade. A imortalidade já estava sendo pregada pelos cristãos, mas sempre trazendo aquela ideia do céu e do inferno e mostrando que conforme a gente estava naquele período e ainda se encontra muitos de nós ainda aqui na Terra, a gente estava mais próximo de sofrimento do que
de buscar caminho de luz e de felicidade quando a gente sai aqui do corpo da matéria. Agora que nós estamos começando a melhorar o nosso entendimento e buscar coisas melhores daqui para frente. Aí depois ele vem perguntando o que explicaria esses desajustes que aparecem no corpo físico, seja através da enfermidade ou seja através da mutilação, e que parece pegar às vezes crianças que não teriam a princípio dado motivo algum para estar passando por sofrimento tamanho. E Jesus lá no Evangelho, ele simplesmente fala que os mistérios de Deus, aquilo ali era para cumprir o mistério de Deus ali. Né? Quando vai perguntado sobre uma pessoa enferma, e está perguntando por que essa pessoa enferma ela está desse jeito, o que aconteceu? Ela está sendo punida pelo pecado dos pais? E Jesus explica que ninguém é punido pelo pecado dos pais, mas que aquilo ali foi para que os mistérios de Deus pudessem se manifestar, se a glória de Deus pudesse se manifestar. Agora vem a doutrina espírita trazer para a gente a informação de que, na verdade, a gente está se utilizando de um corpo imperfeito que vale de instrumento determinado para determinada tarefa de corrigendo a si mesmo. E é claro, a gente traz nesse corpo as capacidades e as limitações que vão nos ajudar nesse momento de progresso que a gente se encontra. Então é tudo para o nosso burilamento. A gente traz algumas enfermidades que são assim, marcas de coisas que a gente fez em experiências passadas, que a gente vem trazendo no nosso corpo espiritual, esse mesmo corpo espiritual que Paulo de Tarso fala de maneira com tanta propriedade na segunda carta aos Coríntios. Logo em seguida, vem ser perguntado sobre os problemas domésticos, por que a família é uma coisa tão complicada aqui na Terra, por que a gente tem tanta dificuldade de relacionamento com os familiares. E ele vem falar para a gente que o lar é o instituto de regeneração e de amor, onde retomas a convivência de amigos e desafetos de existências passadas para a construção do futuro melhor. E aqui na família a gente tem realmente a oportunidade de resgatar, de aprender a respeitar aqueles que são diferentes da gente, entender que a gente não consegue modificar ninguém, é a própria pessoa que se modifica quando ela se predispuser a isso, mas não é a gente com a força. A força, aliás, ela vai fazer cada vez mais conflitos e separações. Então, o lar é a grande sala de aula dessa grande escola que é o planeta Terra. Depois ele vem falar em torno dos entes amados nossos, esse mistério para a gente, daquela pessoa que a gente ama tanto e que desencarna e a gente perde o contato com essa pessoa, algumas muito cedo, outras a gente convive um pouquinho mais. E a doutrina espírita vem falar para a gente, o sepulcro não é o fim e berço não é o princípio. Toda criatura, ao desenfaixar-se dos laços físicos, segue na marcha de aprimoramento e ascensão do ponto evolutivo que se encontra. Então vai ter realmente parentes que a gente vai encontrar logo quando a gente chegar do outro lado, dependendo, vai ter parentes que talvez a gente não encontre tão imediatamente, porque ou estarão envolvidos em tarefas muito mais importantes em planos superiores dessas várias moradas da casa do Pai, ou estarão em zonas de tratamento também, zonas até de sofrimento mesmo. Todo sofrimento acaba sendo um tratamento para a alma, porque a Deus ninguém abandona. O sofrimento quem busca é o próprio homem. Mas assim como na parábola do filho pródigo, a felicidade quando o filho volta para casa é fazer a festa e levar para frente para o alto sempre. Depois é perguntado sobre o campo religioso e vem falando aqui para a gente, que a doutrina espírita, que Deus não concede privilégio e que qualquer instância do universo, a alma vai sempre receber da vida o bem ou o mal que dá de si próprio. E foi o próprio Cristo que falou, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. E aqui ele vem falando, a lei de causa e efeito e a lei do universo dá sempre o bem ou o mal que eu dou de mim mesmo. É a lei do retorno. E por último, ele vem falar para a gente sobre a fé, e a doutrina espírita só vem dizer para a gente que a gente tem que respeitar a fé, a crença de cada pessoa, mas entender que a fé hoje não pode ser mais aquela fé cega, tem que ser a fé raciocinada. Ele fala, a fé de verdade é aquela que consegue enfrentar o ridículo dos homens em todas as épocas da humanidade e agora conduzir a gente realmente para um caminho de progresso através das pesquisas, principalmente através da aliança entre a ciência e a religião, que são ambas filhas de Deus.
Fica aqui alguns pontos, não esgotou todos, o objetivo não foi esse. A gente agradece a Emmanuel mais uma vez e que Jesus nos abençoe.